Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui depois de um tempinho, né? Esse período pré-carnaval com muita coisa pra fazer. E já adiantando que a gente vai ficar um tempinho de novo sem vídeo. Mas tô aqui hoje para falar do Botafogo. O vídeo de hoje até podia ser um resumão da rodada, mas eu quero especificar mais o que aconteceu com o Botafogo nessa primeira fase de Campeonato Carioca. Já pedindo para vocês que chegaram aqui agora para curtir o vídeo, mandar ele para seus amigos, não esquecer também de se inscrever no canal. Então vamos embora falar dessa primeira fase de estadual do Botafogo. Bom, a gente sabe que o Campeonato Carioca é um torneio que você tem uma ideia de que os 4 grandes vão ser os classificados. Só que nesse ano, o Flamengo passou, Fluminense e Vasco passaram na última rodada e a outra vaga foi ocupada pelo Volta Redonda, passou em segundo. O Botafogo ficou apenas na 9ª colocação da tabela com 13 pontos somados. E é importante entender o contexto que fez o Botafogo ficar numa posição tão baixa na tabela, né? Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores no ano passado. O que aconteceu com o clube para ficar numa posição de se classificar para nada, nem para as finais do Carioca, nem para as finais da Taça Rio nesse estadual? É importante falar que o Texas, desde que chegou, ele não dá muita importância ao estadual. Eu não discordo disso dele. Até porque um campeonato que você não sabe se vai ser premiado, é difícil de você entender que você tem que dar atenção a ele de fato. E num contexto em que todos os grandes clubes iniciaram o campeonato com um time alternativo, o Texas está certo também de não começar o estadual com o time principal. Só que eu acredito que a questão não seja essa. O Botafogo ainda não se encaixou na temporada, né? É importante lembrar que o Botafogo volta tarde, né? Volta mais tarde em comparação aos times principais dos outros clubes, e já volta tendo um grande desafio contra o Flamengo. Perde na Supercopa Rei. O time começa a jogar no Carioca, ainda sem um nome para comandar a equipe. O Arthur Jorge sai no final da temporada passada e o Botafogo começa aparentemente a tirar para tudo que é lado. Tite é citado, treinadores portugueses são citados, o Mantini, ex-treinador da seleção italiana, é citado. Um dos portugueses, que é o Vasco, que treina o Santa Clara, aparentemente foi o mais perto ali, mas não fechou por conta de licenças e aparentemente tanto o clube quanto o treinador estão satisfeitos de não terem fechado esse negócio. O Botafogo ainda tem um time bom, não perdeu todo mundo, é claro que perdeu os principais, perde o Luiz Henrique, perde o Almada, você tem uma diminuição da qualidade no ataque, mas a gente vê que o que fez o Botafogo jogar desde os anos iniciais de SAF foi ter um treinador decente. Então o Botafogo jogou muito bem com o Luiz Castro. Quando o Luiz Castro saiu, não conseguiu repetir o rendimento pelo restante da temporada. O Botafogo jogou bem com o Arthur Jorge. Não jogou bem com o Leiria, não joga bem com o Caçapa. Então a gente entende a necessidade de um treinador. Eu não diria nem só a necessidade, mas sim a urgência. Porque o Botafogo precisa, se quiser brigar por competições esse ano, de um nome forte para comandar a equipe. Falando um pouquinho da torcida, eu acho que a torcida ainda não entendeu o modelo que o Botafogo está inserido. É claro que o Textor está buscando, eu não acho que ele está fazendo as melhores buscas e tal. Estou sentindo que ele está atirando peladas até demais para garantir esse nome, mas o Botafogo a torcida do Botafogo tem que entender que não é mais um clube como era antes da SAF. E aí tem gente falando, mas o Textor, por ele o Lyon ia pro Mundial e o Botafogo não. E não, gente. Por que não? É muito claro, desde o dia que o Textor comprou as ações do Botafogo, que ele se preocupava muito mais com o Botafogo do que com os outros clubes. Vamos entender a situação que o Lyon viveu há pouco tempo, final do ano passado, ou até antes, quando o Lyon estava próximo da zona do rebaixamento, mas no final do ano passado, quando o Lyon foi notificado de poder ser rebaixado por conta de orçamento. Vamos entender a questão do Crystal Palace, que é um clube que ele quer se livrar já há algum tempo. Então, não. A torcida tem que entender que não tem muito desse texto. É claro que ele não vai ter a visão de um dirigente brasileiro, que eu também não sei se é tão ruim, mas é muita mentira e escancarada
que ele liga mais para os outros clubes do que para o Botafogo. Inclusive em tempo que ele passa pelo estádio, pelos jogos. E a torcida precisa entender que não é qualquer um que pode noticiar e que qualquer notícia vai ser verdadeira. É impressionante quanto de jornalista que aparece no Twitter para justificar a contratação ou não de um treinador. E aí rolam mentiras, fala-se de contrato que nunca foi conversado, fala-se de negociação que nunca aconteceu, fala-se de mentiras que nem citadas foram. Então, cara, eu sei que a torcida do Botafogo quer continuar vendo o clube brigando. Né? Foram muitos anos ruins. Foram muitos anos na seca de qualquer competição. E tem-se um receio até de acontecer semelhante ao que aconteceu com o Fluminense, de vencer a Libertadores em 23 e brigar para não cair em 24. Mas a torcida precisa ter calma. Não pelos resultados, mas sim entender a atual situação do clube. Mas falando um pouquinho de Campeonato Carioca, falando um pouquinho de resultados, muita gente falando em vexame. Eu não vou dizer que é um vexame, mas como eu falei, é um campeonato de 4 clubes. E diferente do Campeonato Paulista, né, que teve o Palmeiras só se classificando na última rodada, é um campeonato de nível muito baixo. Ontem, eu até cheguei a postar sobre a diferença de Fluminense e Bangu. O Bangu só tinha feito 2 gols no campeonato inteiro, fez mais 2 do Fluminense. E nessa partida rolou 2 gols contas, com Santos e Inter de Limeira, que o Neymar fez um golaço limpo. Então, assim, evidencia a diferença técnica de um estadual para o outro. E aí sim pode até ser entendido como mais uma vergonha o Botafogo de fora, tanto das finais do Carioca quanto das finais da Taça Rio. Mas eu entendo que não muda muito porque a questão financeira não pesa. Acho que se fosse um torneio que a questão financeira pesasse, aí sim seria pior. Né? Mas por mais que a marca seja terrível, o pior resultado do estadual na história do clube, junto com 2014, quando o clube ficou só na 9ª colocação também, é ruim, mas eu não coloco como vexame ainda. Por quê? Eu entendo que o Botafogo possa se reconstruir e brigar por outras frentes esse ano, e também por uma questão de que é um campeonato que não tem retorno. É um campeonato que não tem retorno, ao menos, claro, que seja questão de público, que o Botafogo também não está ganhando muita coisa, que a parte da torcida está boicotando as partidas. Não faz sentido você investir nesse campeonato para valer. Não faz sentido você mandar seus melhores desde o início da competição, ainda mais considerando que o Botafogo terminou a temporada muito mais tarde por conta do Mundial de Clubes, que inclusive também terá esse ano, só que não no formato tradicional, e sim no Super Mundial de Clubes, né? Então, temporada cheia pro Botafogo, gente. É só um comecinho. Sim, o Carioca foi desprezado pelo clube, pelo Textor, por parte da diretoria. Sim, os jogadores mesmo não estão tão satisfeitos com a situação. Querem um treinador logo. Sim, a torcida muito mais. Mas eu entendo que também é preciso ir calma. Não é preciso aceitar qualquer coisa, mas é preciso calma para ver o que vai acontecer. Né? O Botafogo acabou de ser campeão de 2 das maiores competições que o clube podia ganhar. Então você atirar pedras em quem te fez ganhar aquilo é complicado. Porque assim como o modelo de SAF ele tem as suas questões, que o Botafogo perdeu o perde junto com o Adelson por um ano, no outro perde o Luiz Henrique, perde a Almada, e aí você tem essas trocas aí entre Botafogo e Lyon, né, que ocorreu com o Perry, com o Adelson, com o Jefinho, mas também é a forma que fez salvar o clube de uma possível falência e, por fim, vencer títulos depois de muitos anos. É uma frase que é usada em São Januário, mas é uma frase que também pode servir para a torcida do Botafogo, torcedores, calma. Vamos entender como é que vai acontecer essa situação, vamos ver como é que vai fluir toda essa questão, para depois ver se vale realmente a pena cair em cima de um ano do Textor, ou se é mais um começo de ano que ele reconhece que falhou, e dá a volta por cima. Vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever também no canal. Fui!